Borges, gostaria de convidá-lo aqui à frente. Quantos aqui sabem quem é o Michelson Borges? Eu gostaria de ver as mãos. Olha, você não é um ilustre desconhecido. Quantos aqui não conhecem o Michelson? Não sabem quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai? Não, para onde ele vai a gente sabe, para o céu, né? Amém. Amém. O Michelson, ele é jornalista, formado na Universidade Federal de Santa Catarina. Quando? Em 1995. Antes disso, era um jovem ateu. Nem tanto, é evolucionista. Evolucionista. Um jovem evolucionista que de repente se deparou com a mensagem do criacionismo e se encantou. Depois de se formar em jornalismo, ele trabalhou e trabalha, porque atualmente ele é editor na Casa Publicadora Brasileira, uma talvez das maiores editoras que nós temos no nosso país. E, além disso, recentemente concluiu o mestrado em teologia no NASP. Também trabalhando nessa linha de criacionismo. Seu orientador foi o Rodrigo Silva. Um dos. Tá certo. Então está apresentado o jornalista, mestre em teologia, que vai falar sobre um tema nem sobre criacionismo, talvez um pouco, né? Mas também nem sobre jornalismo, porque ele já publicou alguns livros, um deles que eu gosto muito, Nos Bastidores da Mídia, um deles, Porque Creio, outro, e recentemente, o mais fantástico de todos, A Descoberta, e também aquele estudo bíblico, Em Busca da Verdade, Resgate da Verdade, que está com o volume 2, né? Maravilha. Bom, Michelson Borges, o tempo é com você, e que Deus possa te usar para falar o nosso coração nessa tarde. Boa tarde a todos. É realmente uma alegria, um prazer estar com vocês aqui na Igreja da Asa Norte. Obrigado pelo convite que me foi estendido, pela diretoria jovem desta igreja, pelo pastor também. É muito bom estar com vocês aqui. Em Brasília, eu acho que eu só tinha pregado uma vez na igreja do Guará, se eu não me engano. Hoje pela manhã estive ali na Central, foi realmente um culto bastante abençoado, foi muito bom. E deu para a gente correr para cá também e participar aqui com vocês dessa programação. O tema dessa tarde, se quiserem já colocar aqui na tela, antes de abordá-lo, eu quero já fazer uma pequena ressalva. Embora eu vá mostrar aqui algumas situações relacionadas com o Papa Bento XVI também, Papa Francisco, eu já fui católico. Na verdade, nunca fui ateu, né? Eu beirei o agnosticismo numa fase de minha vida, mas eu fui católico praticante. Cheguei a passar pelo seminário um tempo, pensando em até ser padre eventualmente, mas depois mudei de ideia, resolvi me casar e ter 3 filhos, porque eu me tornei criacionista, né? Então, tudo que eu vou falar aqui, eu falo com muito respeito aos irmãos católicos. Se eventualmente tivermos algum irmão católico aqui, eu já quero de antemão dizer isso, né? Nós vamos apenas analisar as profecias, e o Papa Francisco, com todo o seu papel importante, seu carisma, ele certamente tem um papel também a desempenhar no sentido de dar cumprimento a algumas profecias. Mas o supremo objetivo desta palestra não é outro senão mostrar que a nossa grande esperança está mais próxima do que a gente imagina, a volta de Jesus. Então, ao tratar desse tema do fundamentalismo, né, decreto dominical, eu quero realmente mostrar a vocês que Cristo, Ele muito em breve estará conosco, nos buscará e nos levará para um reino de paz, né? Esse aqui? Sabe, irmãos, eu me converti na década de 90, fim da década de 90, não, começo de 90, 91 eu fui batizado. Eu me apaixonei pela mensagem criacionista, pela mensagem adventista, mas tinha um detalhe ali que me deixava um pouquinho preocupado. Parecia, sabe, essas teorias da conspiração? Quando falavam de perseguição, decreto dominical. Eu confesso que nos anos 90 não me parecia haver um cenário que favorecesse
a perseguição de um povo que é tão pacífico. Natal doam cestas básicas, fazem doação de sangue, não matam uma mosca, né? Alguns nem comem bicho, né? Então é um povo tão bonzinho. O que vai fazer, o que causaria essa tal perseguição? E mais, como que um mundo tão pluralista e crescentemente até cético, relativista, aceitaria uma coisa como um decreto dominical? Eu considerava isso meio estranho, parecia ficção científica. Hoje eu não penso mais assim, e eu quero mostrar a vocês por que eu mudei de opinião. Vamos lá. Se clicar aqui, acho nessa telinha aqui, talvez ele expanda ali e elimine essa barra aqui de baixo. Aqui, ó. Isso, obrigado. Falar um pouquinho sobre a questão dos selos na Bíblia, né? Abra a Bíblia agora comigo em Apocalipse capítulo 13. Você conhece bem esse texto, vamos apenas recordar. Apocalipse 13, nos versos 16 e 17. O apóstolo João registrou aqui o seguinte: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta e o número de seu nome. Então aqui, sem entrar em detalhes, João ele fala de uma marca que pertence a essa autoridade que ele identifica como besta. Em Daniel é um animal, é um chifre de início pequeno, depois se torna grande e poderoso, né? É o mesmo símbolo. Enfim, esse poder concorrente com o poder de Deus, com a autoridade de Deus, ele tem uma marca. E você conhece bem o texto de Ezequiel 20, verso 20, não é? O que diz lá? Santificai os meus sábados, pois porque servirão de quê? Sinal ou marca, né? Entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então a Bíblia mostra claramente que há dois sinais, dois selos em oposição. Um selo que vem lá de Gênesis, que não é outra coisa senão o memorial da criação. É dito ali no capítulo 2, versos 2 e 3, que Deus mesmo, embora não se canse porque é o Todo-Poderoso, mas Ele cessou sua obra, Ele descansou, abençoou e santificou o sétimo dia, o sábado. O sábado precede o Sinai. O sábado vem lá das origens, né, do mundo. Ele foi dado à humanidade, não a um povo qualquer. Adão e Eva não eram povo, eram seres humanos. E foi para eles que o sábado foi dado. E nos evangelhos essa verdade é confirmada quando se diz que o sábado foi dado por causa do homem, não é? E não por causa do judeu ou do adventista. Todos os povos são convidados a reconhecer a Deus como Criador, e o seu dia, o sétimo, como uma lembrança e um demonstrativo de que esse Deus é o Criador. Ao recebê-lo na mente, nós estamos manifestando essa crença. Curiosamente, a marca da besta, ela pode ser recebida também na mente, mas também na mão direita. Haverá pessoas que até não concordarão muito com essa ideia, mas por conveniência, talvez por causa do trabalho ou coisa parecida, eles aceitarão também a imposição da marca da besta. Agora, a marca de Deus só pode ser recebida na testa, não na mão, porque ou você crê nisso, ou não crê. Ou você guarda o sábado porque você acredita que esse é o dia do Senhor, ou você rejeita essa ideia e segue seu caminho, né? Então veja só, o sábado, que está lá registrado na lei, em Êxodo capítulo 20, é o memorial da criação e selo de autoridade do Criador. Ele contém as características de um selo antigo, né? O nome da autoridade, o cargo que ela desempenha e a sua jurisdição, todo o universo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é o Criador. Já o domingo, por oposição, é um símbolo de autoridade humana. Sabe, eu fico assim admirado como algumas pessoas caem facilmente em certas distorções proféticas, né? De vez em quando circula por aí alguns e-mails falando do chip, do biochip que será implantado na mão direita das pessoas, né? E alguns até chegam a pensar que isso poderia ser a marca da besta.
Isso pode ser até usado para quem sabe fazer aquilo que nós lemos, né? Limitar certas liberdades e monitorar as pessoas. Mas marca da besta, veja só, se o anticristo, vamos fazer a comparação aqui, o anticristo, para ser anticristo tem que ser parecido com Cristo, mas oposto ao Cristo, concordam? Então, se Cristo é uma pessoa, o anticristo não pode ser uma pedra, ok? Ele tem que ser uma pessoa também, com poder, para se opor e, no entanto, parecer com ele. Antítese, uma ideia que se assemelha à tese, mas se opõe a ela. Antídoto, uma substância que de certa forma se parece com aquela que ela quer neutralizar, mas que a contraria, a neutraliza. Então, anti-selo de Deus. Se o selo de Deus é um dia da semana, é o sábado, o anti-selo de Deus, ou anti-selo que se opõe ao selo de Deus, pode ser um chip? Pode ser um alface? Pode ser um código de barras? De jeito nenhum. Se o selo de Deus, repito, é um dia, o anti-selo só pode ser o quê? Um dia. Mas um dia que se oponha ao dia que Deus estabeleceu. Qual é o único dia que tem essa pretensão? O domingo. Então, resumindo, sábado, selo de autoridade do Criador. Domingo, selo de autoridade da criatura, que se opõe ao Criador. Feita essa pequena introdução, leia comigo agora na tela um texto que Ellen White escreveu há mais de 100 anos, e atente especialmente para essas 3 palavras que eu coloquei em azul. Memorize, se possível, porque eu quero voltar a elas no fim dessa palestra. Olha que coisa impressionante, escrita há mais de 100 anos. Autoridades da igreja e do Estado vão se unir para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. A falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. A liberdade de consciência obtida a tão elevado preço de sacrifício não mais será respeitada. No conflito prestes a se desencadear, veremos exemplificadas as palavras do profeta. O dragão, Satanás, irou-se contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra ao resto de sua semente, o povo de Deus que vive hoje. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O movimento para impor a observância do domingo está rapidamente ganhando terreno. Era esse texto que me referia quando disse que parecia uma loucura quando eu me converti. Parecia teoria da conspiração, mas eu, como disse, não penso mais assim. E eu quero mostrar a vocês alguns cenários possíveis. Não estou dizendo que vai ser desse jeito exatamente, não é? Eu quero apenas expor aqui pelo menos uns 2 ou 3 cenários possíveis que agora já favoreceriam, por exemplo, a adoção de uma lei dominical no planeta. E um desses cenários possíveis é justamente aquele que tem que ver com o aquecimento global. Um tema que está constantemente na mídia. Ainda a semana passada eu publiquei no meu blog uma nota, 2. Um podcast dando conta de que o Papa Francisco, mais uma vez, se referiu a esse assunto como grave. E uma notícia que tinha que ver com Obama, o presidente norte-americano, Barack Obama, falando que os Estados Unidos vão empreender esforços muito sérios para tentar conter ou, pelo menos, frear a emissão de gases de efeito estufa, né? Gases de combustíveis fósseis, porque a situação realmente é dramática. Então vejam, um discurso bem afinado. Estados Unidos, há poucos anos, foram contrários ao protocolo de Kyoto, lembram? Porque eles queriam se desenvolver mais e ganhar mais dinheiro e mexer nessa questão de petróleo é um vespeiro, né? Não queriam tratar disso. Mas agora Obama já se conscientizou de que o assunto é sério e importante, tanto quanto o Papa. Estão bem alinhados nessa questão. Mas veja só, mesmo jornalistas estudiosos da cultura, da geopolítica, já perceberam que essa questão do ambientalismo e do aquecimento global se trata hoje de uma nova religião urbana e planetária, com fanáticos até,
por essa bandeira. É uma coisa interessante. E se isso é uma religião, a maior religião do mundo certamente não ia perder a oportunidade de surfar na onda. E aí, alguns anos atrás, o bispo Bernd Uhl, da Alemanha, disse o seguinte: as mudanças climáticas são um dos sinais de uma era na qual a Igreja Católica é afetada como uma organização global. A Igreja Católica precisa adotar uma posição sobre essa questão atual e urgente. Que chamado, hein? E a Igreja Católica adotou, sim. Desde o Papa Bento XVI, o assunto foi ganhando espaço nas pregações, nas mensagens do Vaticano, como nesta aqui, em que o Papa Bento XVI falava o seguinte: países ricos devem reduzir o consumo de energia. Numa outra missa celebrada na Áustria, Bento XVI criticou o domingo ocidental, dizendo o seguinte: vocês no ocidente dizem que guardam o domingo, mas não fazem nada diferente. Nesse dia vocês dirigem seus carros, vocês vão aos shoppings, fazem compras, consomem e nada muda. Temos que mudar essa postura. Ele já falava sobre isso. Mas o Bento XVI já se aposentou e agora Francisco, com seu carisma estratosférico, para alguns até já maior do que o próprio João Paulo II, que era muito carismático, também tem falado do assunto. E nesta ocasião ele disse assim que estava preparando uma encíclica, uma carta, que para os católicos é um documento oficial da igreja, tratando especificamente de que assunto? Meio ambiente. E sabe quando ele vai publicar essa carta? 2015. Quando é 2015? Este ano. Aliás, esse ano promete, tá? Porque em setembro o Papa Francisco vai aos Estados Unidos falar em 3 locais-chave: ONU, e eu acho que essa encíclica já terá sido publicada até lá. O que será que essa encíclica vai conter? Calma, eu já vou falar sobre esse assunto. Mas ele vai falar na ONU, vai falar no Senado norte-americano, e foi convidado pessoalmente por Obama para falar na Casa Branca. Ele não vai perder certamente essas oportunidades de lançar propostas para o planeta. Que propostas são essas? Querem saber? Querem mesmo? Tá, vamos lá. Antes disso, olha só. Categorias se unem contra o aquecimento global nos Estados Unidos. Que categorias são essas? Uma reunião há 2 anos aconteceu lá, envolvendo líderes evangélicos e cientistas, muitos dos quais ateus. Quando o assunto é salvar o planeta, quando o medo é forte, todo mundo se une. Até classes que não se davam muito bem em outras ocasiões, né? Esse projeto já existe há algum tempo, o European Sunday Alliance. E a proposta não é outra senão preservar o domingo como um dia da família e um dia para o meio ambiente. O Parlamento Europeu, influenciado por esse grupo aqui, já aceitou isso. Não estou dizendo que o decreto dominical será implantado ou assinado na Europa, você sabe que não. Mas quando o mundo já está aceitando esse assunto, né, e a coisa vier realmente de onde tem que vir, dos Estados Unidos, a aceitação será muito mais facilitada, né? Então no Parlamento Europeu esse assunto já está praticamente resolvido. Eles aceitam que o domingo seja um dia para a família e para o meio ambiente. O jornal The Guardian, que é um dos mais importantes da Europa e o mais importante na Inglaterra, ele defende essa proposta, ele encabeça uma campanha chamada Slow Sunday, que é justamente a ideia de um domingo mais tranquilo, devagar. E nessa matéria aqui, uma simples solução para o aquecimento global, é uma coisa impressionante. O texto diz o seguinte, resumindo, né? No passado, o domingo já era tido como um dia santo, em que as pessoas descansavam com suas famílias. Por que não resgatar isso, essa santidade do domingo nesses nossos dias, para que as famílias possam ter mais tempo e para que a natureza possa ter um dia para descansar? E pensem bem, não é boa a ideia? Fala sério, é muito boa, é muito lógica. E se alguém discordar disso, vai ser mal visto, né? Porque o quê? Você não quer promover a paz na família? Você não quer salvar o meio ambiente? Todo mundo tem que descansar, até a terra. Os espiritualistas acreditam na hipótese Gaia, e para eles a terra também tem que descansar. Quem não crê nisso, também sabe que a terra, se tiver um dia com menos emissão de gases fósseis, isso vai ser muito bom. Todo mundo vai aceitar isso numa boa, né? Em 2011,
a campanha da fraternidade da Igreja Católica foi justamente sobre esse tema, meio ambiente. E usaram o texto de Romanos 8, 22 como texto-chave: a criação geme em dores de parto. Eu estava de férias lá em minha cidade natal, em julho, neste ano aí, em Criciúma, Santa Catarina, e um amigo me entregou esse folheto da paróquia Santa Bárbara, lá de Criciúma, e eu achei curioso, um folheto falando sobre a questão do meio ambiente, e dentro, um texto especialmente me chamou a atenção. E eu destaquei para vocês aqui na tela, eu tenho esse folheto como documento, né? E aqui diz assim, ó, note que eles vão falar aqui da proposta dessa campanha, qual é o grande objetivo da campanha da fraternidade, qual foi, e depois citam um texto bíblico devidamente editado. Olha só, um dos gestos concretos desta campanha da fraternidade é reconquistar o domingo como dia do Senhor. Está aí, o objetivo é esse. O meio ambiente é o mote para reconquistar o domingo como dia do Senhor. Dia de descanso e encontro da família, dia de oração em comunidade, dia de bênção e santificação de toda a criação, abre aspas, depois de tudo feito, Deus viu que era muito bom e descansou, falta alguma coisa aqui, abençoando a obra que tinha criado. O que falta ali? O dia em que Deus descansou. Mas é claro que não ficaria coerente você, num parágrafo anterior, falar de domingo e depois citar o sábado. Então o texto foi usado simplesmente eliminando a palavra sábado. Bem, eu disse que a questão do ambientalismo é um cenário, mas tem outro que talvez se some a esse, que é a questão do trabalho e a família. E o Vaticano tem falado insistentemente sobre esse tema. Por exemplo, o Papa Francisco, numa matéria publicada no New York Times, falou sobre a questão do lazer. E ele fala aqui, está meio estourado ali, mas acho que dá para ver. Mais e mais as pessoas trabalham aos domingos como consequência da competitividade imposta pela sociedade de consumo. E quem não concorda hoje que o consumismo é uma praga? E o Papa está batendo onde tem que bater. O domingo seria uma solução para o consumismo, para dar uma freada nisso. Boa ideia. Papa Francisco defende o fim do trabalho aos domingos e ainda diz a matéria que a medida é benéfica para todos, fiéis ou não, argumenta o pontífice. É ou não é? Preservar os direitos dos trabalhadores e ter um dia de folga garantido por lei é uma boa ideia, que vai beneficiar todo mundo, até quem não crê, quem não é católico. Aqui está um documento de um discurso, é um discurso feito pelo Papa lá na Itália, falando sobre a questão do trabalho e da natureza, meio ambiente, juntando já os dois discursos. Esse é um folheto que mandaram para mim pelo correio, lá de Araruama, Rio de Janeiro, de uma rede de mercado chamada Avistão. Esse mercado, como vários outros, e acho que todos lá no Espírito Santo, em Vitória pelo menos, que já é uma lei dominical, digamos assim, né? Essa rede de supermercados publicou esse folheto, esse panfleto, e justifica aqui porque não abre mais as portas aos domingos. Veja como a ideia está pegando assim, de forma natural. Temos a certeza de que investir no capital humano e na família beneficia não só nossos parceiros funcionários, mas também a natureza e nossos clientes. Por tudo isso que nós, da Rede Avistão, tomamos a decisão de não funcionar aos domingos, por entendermos que este é o dia do encontro da família, da religião, dia do Senhor, do lazer merecido, acho que é isso. Enfim, já deu para entender. Eles não abrem mais as portas aos domingos porque querem garantir que seus funcionários e os clientes possam ter um dia para a família e para a natureza também, para o meio ambiente. A coisa está sendo... Vá juntando as peças do quebra-cabeça em sua cabeça aí e você vai perceber como as coisas estão caminhando, né? Até os sindicatos estão indo nessa direção. Sindicato dos empregados do comércio de Poços de Caldas. Diga não ao trabalho aos domingos. Comerciário também é filho de Deus. E estão certos? São ou não são? Claro que são. A CUT mesmo. A CUT, falando sobre a questão do trabalho aos domingos e direitos humanos. Nesse artigo aqui, escrito por um cientista social, acho, há uma ampla defesa da questão do assunto de que o domingo tem que ser preservado, porque é um direito humano mesmo.
Me mandaram uma certa vez um link desse programa que eu nem conhecia. É um tal de Extraordinários, da Sport TV. O programa fala de futebol, por isso que eu não conhecia, não sou muito chegado nessas coisas, mas o que me chamou a atenção é que no meio lá pelas tantas, na conversa, o assunto é desviado completamente. E aí os apresentadores, entre os quais a Maite Proença, começam a falar do domingo. E eu queria que você pode minimizar o Prezi, dar um ESC ali, minimizar, e soltar aquele vídeo. Preste atenção na proposta que a Maite Proença faz, numa boa, os humoristas, os apresentadores não se opõem e aceitam tudo ali tranquilamente. Olha que coisa impressionante, mais uma evidência de que a ideia está pegando realmente no mundo. Tá animado? Isso aí. Coisa boa no domingão, né? Domingão. Cláudio Tirocento. Hoje é sem sinapses. Sem sinapse. Eu não sei vocês, eu sou cristão e até o Senhor descansou no sétimo dia. Eu não vejo E hoje porquê. tu viu que o Papa voltou a defender de forma muito enfática que é o que não se deve trabalhar aos domingos, porque Então, se você trabalhar aos domingos, primeiro, você não contribui para a paz no lar, aquela almoção no domingo, etc. E também é ruim para as amizades, Exatamente. para consolidar as coisas. Esse negócio aqui é trabalho? Não. pra mim Isso é aqui que vocês importante. Pra fazem mim aqui? Porque tu faz outro trabalho além desse? Hein? Tu faz outra coisa Mas é mesmo. verdade, a Faço, Igreja trabalhos Católica manuais. impõe tantas coisas ao governo e o governo cede. Por que a gente é obrigado a trabalhar no domingo? Por quê? Eu acho que a Esse tem Igreja que ser o Católica tema, devia então. fazer Vocês assinam uma pressão. vocês assinam Você contrato é sem proibido. leis. Você Eu me precisa lembro. mesmo, pelo bem Você da assina contrato família, sem lei. pelo bem dos filhos que estão carentes Tá bom, de pais, obrigado. A tese pelo do bem... Pode voltar lá para o Prezi? Você prestou atenção no que ela falou? Eu acho que a Igreja Católica devia fazer uma pressão sobre as autoridades para que as pessoas pudessem ter o domingo livre. E nenhum deles se opôs. Tipo, boa ideia. É isso mesmo. Interessante, não? Construindo um consenso. Você deve ter acompanhado isso, foi amplamente divulgado, pelo menos nos nossos meios adventistas, né? A reunião importantíssima que houve no Vaticano, envolvendo o Papa Francisco, naturalmente, e lideranças pentecostais e evangélicas norte-americanas, que representavam na ocasião mais de 200 milhões de pessoas nos Estados Unidos. O bispo Tony Palmer, anglicano, que faleceu no ano seguinte, de forma até estranha, né? Num acidente motociclístico, ele, meses antes, havia participado de uma reunião com líderes pentecostais nos Estados Unidos e prometeu que levaria aqueles líderes, ou alguns deles, ao Vaticano, a convite do Papa. E ele cumpriu a promessa. Pouco depois levou esses líderes, que foram recebidos pelo Papa, numa reunião que era mais ou menos o seguinte: Papa, estamos aqui à disposição. O que podemos fazer juntos para salvar esse planeta? Isso é muito interessante. Ainda mais levando em conta que, um detalhe, antes de levar em conta, encontro interreligioso vai debater mudança climática, sabe quando? Este ano também. Haverá uma nova reunião envolvendo líderes religiosos para dar sugestões a fim de combater o aquecimento global. Isso é muito interessante. Eu disse que 2015 promete, né? Mas enfim, o que eu mencionei um pouco antes disso é que esse texto aqui de Ellen White se cumpriu tremendamente à risca naquela foto, naquela reunião de líderes evangélicos. Por quê? Olha o que ela diz no livro Grande Conflito. Já leu? Grande Conflito, está errado ali. Você já leu esse livro? Eu te convido a ler, por favor. Já passou da hora de você ler esse livro, estudá-lo. Ela diz: os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo. Naquele tempo, há 100 anos, havia um abismo. Hoje é uma ponte perfeitamente aplainada do abismo, para apanhar a mão do espiritismo. Então, com uma das mãos, o protestantismo apostatado já abraçou o espiritismo. Mas como assim? Ora, eles creem em dons que têm mais que ver com mediunidade, e todos eles aceitam praticamente a ideia da alma imortal. Isso é espiritismo. Uma das mãos está lá, segurando o espiritismo, e a outra, que estava livre, com a outra, eles estenderam ao poder romano. E sob a influência dessa tríplice união, este país, Estados Unidos, seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos de consciência. Isso está no futuro imediato.
quando as consciências daqueles que discordarem da união e do consenso serão violadas por força, por lei. Os protestantes seriam os primeiros a estender as mãos. Quem foi ao Vaticano beijar a mão? Não foram os protestantes? Exatamente. Quem duvida do dom profético concedido à nossa igreja deveria repensar seriamente isso, porque há mais de 100 anos isso aqui era um absurdo. Hoje já é história, já se cumpriu, né? A terra sob ameaça real. Agora é o seguinte, eu quero voltar àquela tela inicial e perguntar, quantos têm memória boa aqui? Quais foram as 3 palavras que eu grifei lá em azul? Lembram? Subornar, persuadir e forçar. Esse artigo aí na tela, publicado no Observatório da Imprensa, um site de notícias, de análise da mídia, um site secular, foi escrito por um editor ateu, o Tognoli? Capozoli, Ulisses Capozoli, que acho que ainda é editor da Scientific American Brasil, um jornalista ateu. Mas o que ele escreve aqui é puro cumprimento de profecia. Olha que coisa interessante. Eu vou destacar aqui 3 partes do texto, do artigo para vocês, em que ele fala assim, ó: o painel da ONU lá que cuida desse assunto de aquecimento global, o IPCC, deve alterar imediatamente sua forma de produzir e liberar dados, de forma que a opinião pública internacional, melhor e mais rapidamente informada, pressione, forçar seus governos a adotar políticas restritivas às emissões de gases de efeito estufa. A mídia deve sensibilizar ou persuadir para cumprir o papel que lhe é devido. É necessária uma reação nova e inédita da comunidade internacional via governos, via lei. Isso é forçar. Gente, perfeito. Um jornalista ateu reconhecendo que é necessário que as autoridades se unam para promover o salvamento do planeta e que a mídia tem que fazer a cabeça do povo, sensibilizar, persuadir. E isso ela tem feito realmente com muita eficácia. Quase todo dia, você sabe disso, tem alguma notícia na imprensa falando sobre aquecimento global, alimentando um medo real ou exacerbado com respeito a esse assunto. Olha, eu não sou negacionista, né? Não estou dizendo aqui que não exista aquecimento global, não é isso, não se trata disso. Eu talvez questione um pouco as causas, não sei se é tão antropogênico assim o negócio, mas eu estou dizendo que estão instrumentalizando um assunto para levar avante interesses outros, né? Que não apenas o salvamento do planeta. O que dizer então do fundamentalismo e como é que ele se insere nessa questão toda das profecias? Isso é interessante. Quando houve lá o famoso atentado do 11 de setembro, os norte-americanos, que sempre foram muito ciosos, né, de suas liberdades individuais, por medo, passaram a aceitar algumas medidas do governo estranhas. Violação de telefones, quebra de sigilo, de e-mails, né? Porque eles queriam caçar terroristas, os tais fundamentalistas. Então passaram a aceitar realmente atitudes extremas do governo. Depois, 10 anos depois do atentado, a revista Veja publicou uma matéria especial, relembrando lá o que aconteceu, e um dos parágrafos da matéria me chamou muito a atenção, e eu destaquei para vocês aqui, ó. Assim como outras formas de radicalismo religioso, o fundamentalismo exige que se viva sob uma interpretação literal e, portanto, originalmente pura dos textos sagrados. Então, para o pessoal da Veja, fundamentalista não é apenas aquele povo que se explode matando gente. Fundamentalista também inclui, essa palavra também inclui agora, pessoas que interpretam literalmente os textos sagrados. Ora, entre os religiosos cristãos, qual é a igreja aí que entende que Gênesis, por exemplo, os primeiros capítulos, Adão e Eva, o dilúvio, Jonas e o peixe, são literais e não alegóricos? Conhece alguém que pensa assim ainda hoje? Não? Eu penso. Vocês que são adventistas do sétimo dia deveriam pensar assim, porque nós cremos. E eu vou depois dizer por que nós cremos assim.
Então, segundo a Veja, os adventistas do sétimo dia também são fundamentalistas, pelo simples fato de que creem que os relatos que alguns têm por alegóricos são literais, históricos. Karen Armstrong, uma ex-freira católica, autora de vários livros sobre religião, estuda esse assunto como um fenômeno, social. Nesse livro, Em Nome de Deus, ela escreveu: fundamentalistas cristãos rejeitam as descobertas da biologia e da física sobre as origens da vida. Não é bem assim, mas deixa para lá esse assunto. E afirmam que o livro do Gênesis é cientificamente exato em todos os detalhes. De novo a pergunta, qual é o grupo religioso que mais se aproxima dessa definição um tanto distorcida? Nós aceitamos que o livro de Gênesis é, em termos cientificamente exato, confiável. Para Karen Armstrong, para a revista Veja, os adventistas também se enquadram bem nessa definição de fundamentalistas. E fundamentalista hoje é um termo muito perigoso, muito forte, O que o Papa Francisco andou falando sobre fundamentalismo? Sim, andou falando sobre isso também. Ele disse numa reunião o seguinte: não sejam fundamentalistas. Em outras palavras, não sejam o quê? Criacionistas? Adventistas? Talvez. Olha que coisa interessante. Eu comprei esse livro aqui ano passado, achei realmente algo interessante demais o que encontrei ali. Teologia e Ciências Naturais. O organizador é um físico e teólogo católico. E há um capítulo escrito por Stephen Engler. Dr. Rui conhece bem, o pesquisador lá. Eu também fui abordado por ele, fez algumas entrevistas conosco com alguns criacionistas. E nesse livro foi publicado então esse capítulo falando sobre os criacionistas. E olha o que foi escrito aqui na página 239. Repito, é um livro oficial católico, da editora Paulinas. O Papa disse: não sejam fundamentalistas. E esse livro oficial católico diz o seguinte: criacionismo não consiste na sobrevivência de uma cosmovisão pré-científica. Ao contrário, trata-se de um fenômeno moderno ligado primariamente aos adventistas e ao fundamentalismo cristão norte-americano. Num parágrafo ele associa já adventistas com fundamentalistas norte-americanos. Mas tem mais. Deixa eu voltar aqui e fazer um teste. Quantos aqui, nesta tarde, sabem quem foi Guilherme Stein Jr.? Levanta a sua mão. Pouca gente. Devia ser mais. Vou perguntar sobre um outro Guilherme então, só para ver. Quem sabe quem foi Guilherme Miller? Agora... Mas gente, é sempre assim, A gente sabe mais sobre a história norte-americana do que brasileira. Miller foi um tremendo pioneiro norte-americano, uma millerita, precursor do adventismo, de certa forma. Agora o Stein Jr. foi o primeiro editor da Casa Publicadora Brasileira, primeiro professor da rede adventista embrionária, primeiro tradutor e primeiro batizado no Brasil, adventista batizado no Brasil. Você tinha que saber disso, por favor, com todo respeito. É a nossa história. Você pode não saber, mas esse pessoal sabe. Olha o que ele escreveu aqui: a história do criacionismo no Brasil está fortemente vinculada a quem? De novo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A primeira obra brasileira que tratou do criacionismo foi publicada em 1919. Sabiam disso? Eles sabem. Por Guilherme Stein Jr. Foi o primeiro adventista brasileiro, na verdade o primeiro adventista brasileiro batizado aqui no nosso país. Eles sabem o que muitos de nós não sabemos mais. Quer dizer, eu sabia. Uma das denominações mais importantes no desenvolvimento do criacionismo foi, e ainda é, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, enfatizando a leitura literal da Bíblia, base para a sua afirmação de que o sábado seria o verdadeiro dia de repouso ordenado por Deus. Ellen White e outros fundadores afirmaram que o mundo teria sido criado em 6 dias literais. Segundo os estudiosos católicos, quem são os fundamentalistas que o Papa disse para não ser? Especialmente quem? Os adventistas. Está entendendo para onde que as coisas vão? Está entendendo o perigo que nos ronda?
Está entendendo que não dá mais tempo de ficar dormindo e brincando de salvação? Dr. Valdarido Ornelis, meu colega lá na redação da Casa Publicadora, escreveu esse livro aqui interessante, O Último Império. E ele diz assim, que embora não se considerem fundamentalistas, porque eu não me considero fundamentalista, os adventistas defendem a dimensão histórica do relato da criação e os eventos representados nas profecias. Eu quero que você assista agora com atenção mais um vídeo, só para contextualizar. Esse vídeo, ele é um programa, é um trecho de um programa, Big Questions, que tem muita audiência lá na Inglaterra. São debates sobre temas polêmicos. Eles levam ali pessoas para defender pontos de vista e outras pessoas ficam ali em volta, às vezes perguntando, às vezes rindo, às vezes debochando. E nessa ocasião, um padre estava ali e um pastor adventista, sétimo dia, foi chamado também para falar não de Adão e Eva, não era nem esse o assunto, nem tampouco de dilúvio global, universal. O assunto era a volta de Jesus. E mesmo assim, esse pastor passou maus bocados. Eu queria que você pensasse seriamente, se fosse você no lugar dele, o que você faria? E um dia, quando você for submetido a situações semelhantes, como você vai reagir? Porque nós seremos levados também a tribunais, a expor nossa fé diante de outras pessoas que não creem como nós. Esse pastor já experimentou isso. Presta atenção. Pastor, from Seventh-day Adventists, do you believe that the end is coming? Not necessarily this year, but you believe it is coming. What will happen? Yeah, I believe the end is coming. What will happen is, according to the biblical record, Christ will descend from heaven with his angels, and he's coming to take those who have accepted him and been saved by his grace. Will this literally happen? It will literally happen. The sky will... There'll be the sound of the trumpet, there'll be the voice of the archangel, there'll be the appearance of Christ, literally, with his angels. Yeah. He's coming to take those who've accepted him and believe in him and rescue them from this earth. He's going to bring in justice and righteousness. Will the sky part? The sky is going to open, according to the biblical record. The sky is going to open. He's going to descend with his angels, and he's coming to take those who've been saved by his grace. Pretty mean-spirited Christ. Hang on, listen, wait a minute. You're not going to be laughing soon, I'll tell you that. Listen. It says this is all in the Bible, isn't it? It's in Revelations and Thessalonians, and it's in Revelation, John. It's in Thessalonians. Yeah. It's in the book of John. Yeah. What happens then? What happens during there's a thousand year period? What happens then? Yeah, there's a period of 1,000 years, and the 1,000 years begins at the coming of Christ. He comes to take those, like I said, who have been saved by his grace, and those who have not accepted Christ, because God he gives everybody the provision to accept the salvation that he offers free of charge. He's offered salvation free of charge for those who accept it. So it's not just Seventh-day Adventists? Not just Seventh-day Adventists, it's open to everyone. Everyone who's accepted Christ, but not Muslims or Hindus or... Sikhs. If they haven't accepted him. Yeah. Christ, he makes a statement in the Jews, book... No, he makes a statement in the book of John, chapter 14, verse 6. Right. He says that, I am the way, the truth, and the life. But he only takes those who believe in him. I'm the way, the truth. What about children who I'm the never... way, the truth. I'm coming. I'm the way, the truth, and the life. Yeah. No one comes onto the Father except through me. It's a radical statement. It is a radical statement. It's a radical statement. It's an exclusive statement. It's a radical statement. But rubbish. Tell me about that. What would you like to say? Sorry, let me just finish. Okay. No. So what I say is that salvation comes through only Christ. Salvation comes through him. So we've got a vision, if that's the right word, of what's going to happen, and it's in the Bible. It's in the Bible. It's fundamentalism we're talking about, and fundamentalism produces problems in all major world religions, and it produces problems in Christianity. This is a fundamentalist interpretation of Scripture, which actually misunderstands a very poetic piece of writing in the book of Revelation. It misunderstands Paul's view that the kingdom was coming immediately, not in
1,000, 2,000 years' time, but that was, we now know, a misunderstanding of Paul and the early Christians. They thought Christ was coming back again. We now work on an entirely different basis in the mainstream. It's in the New Testament. But so what? There are things in the New Testament, Nicky, which we actually have to reinterpret in the light of biblical criticism and modern understanding of Scripture. And this fundamentalist approach doesn't work. Hoje é domingo, a gente... Ok? Pode voltar para o Prezi ali. Perceberam? Tiveram uma amostra grátis do que vai se intensificar cada vez mais? Repito, o tema nem foi criacionismo. Imagina se tivesse sido. O tema foi um assunto que talvez você achasse que fosse assim, unanimidade, volta de Jesus. Mas até isso agora é fundamentalismo. Quem pensa que Cristo virá literalmente sobre as nuvens para buscar seus filhos e os levar para uma viagem de 1000 anos, para depois virem para a terra e a povoá-la, é fundamentalista também. E esse povo é perigoso. O fundamentalismo cria problemas. Você viu o que ele falou? Vaticano aprova que Estados Unidos ataquem o Iraque, os fundamentalistas islâmicos lá do ISIS, né? Isso aqui foi uma notícia realmente muito interessante. Uma notícia inédita. Primeira vez na história que o Vaticano aprovou que se usasse a força contra um grupo religioso. E aqui diz assim que o Papa Francisco aprova o uso da força militar no Iraque para acabar com o pessoal do Estado Islâmico. E os motivos? Olha só que interessante isso aqui. Autoridades do Vaticano já vinham há algumas semanas dando sinais de que a Santa Sé faria um esforço para enquadrar o caso do Iraque no rol de guerras justas, o que legitimaria uma intervenção militar. Mas quem julga o que é uma guerra justa? Quem julga quem deve ser preso e morto? Desde que haja um perigo real, segundo a ótica deles, isso pode acontecer agora. O Vaticano já aprovou isso, numa ocasião pontual. Então não sei, eu vejo o que está acontecendo com aquele grupo realmente fundamentalista como algo bastante delicado para o mundo, porque isso é transferido para outros grupos que não matam ninguém, mas também são tidos como fundamentalistas. E que talvez extrapolando um pouco o pensamento, alguns podem pensar, mas se esses aí tiverem uma chance, eles podem também trazer problemas para a maioria. Primeiro, não querem se unir a nós. Segundo, eles insistem que o dia do Senhor não é o domingo, é o sábado, e portanto eles estão causando problemas aqui, sendo inconveniente para a união de todos para salvar a terra, a família, o meio ambiente. É ruim ser persona não grata, né? Aqueles que defendem o criacionismo já sabem disso há muito tempo. Sofrem isso nas universidades, no trabalho, em vários lugares, né? Jesus passou por isso. Agora eu pergunto, o que nós adventistas pensamos com respeito ao criacionismo? Se você é um adventista sétimo dia, não tem para onde fugir. Olha o que diz Ellen White nesse livro. Quando o Senhor declara que fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, quer dizer o dia de 24 horas que Ele assinalou pelo nascer e o pôr do sol. Se você pensa diferentemente disto, desculpa, mas você não é adventista sétimo dia. Porque é inadmissível alguém que traz no seu nome, no seu DNA religioso, a questão do sábado e não entender que os dias da criação foram literais de 24 horas. Jesus era criacionista. Lá em Mateus capítulo 19, 4 a 6, Jesus defende duas coisas que hoje são muito atacadas. Primeira, um casal de homem e mulher. E ele diz, nunca leste nas Escrituras que Deus os fez homem e mulher e mandou que eles se unissem e tornassem uma só carne? Com isso ele estava também dizendo o seguinte, Adão e Eva eram reais. Porque se o casamento é baseado no casamento de Adão e Eva, original, e se não for, hoje o casamento é uma piada? Na verdade nós, criacionistas, adventistas, defendemos o casamento monogâmico, heterossexual, justamente porque somos criacionistas. E porque Deus abençoou aquele casamento, e só aquele pode ser chamado de casamento. O que inventaram depois, chamem do que quiser, mas não de casamento. Além disso, Jesus, lá em Mateus 24, 36 a 39, diz exatamente assim, como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim também será na vinda do Filho do Homem. Se o dilúvio de Gênesis foi uma lenda, um mito, o que dizer da volta de Jesus então? Porque Cristo linka as duas coisas. Ele relaciona os dois eventos, um literal no passado
que destruiu o planeta, e um outro literal no futuro, que também vai destruir o planeta. E aqueles que aceitaram o seu plano foram salvos. Aqueles na arca, estes, quando ascenderem para encontrar Jesus no ar. Paulo era criacionista. Os autores da Bíblia todos eram criacionistas. Vamos ser diferentes? Para contentar o planeta, o mundo, as pessoas que querem promover isso ou aquilo? Jamais. Sabe, irmãos, eu disse que são cenários, né, possíveis. Eu penso, também se não acontecer não tem problema, mas cedo ou tarde vai acontecer, que neste ano possivelmente o Papa vai publicar aquela encíclica. Talvez, porque o tema vai ser meio ambiente, ele volte a insistir no domingo, como uma proposta católica para mitigar o aquecimento global. Depois ele vai à ONU, ao Senado norte-americano e à Casa Branca, e possivelmente vai insistir nesse ponto, dizendo que além de todos os esforços que temos que fazer, esse seria uma boa coisa. E quer saber, a essas alturas, ninguém mais se oporia, porque todo mundo já aceita como uma coisa boa para o planeta. Nos anos 90 isso parecia para mim loucura, hoje me parece muito possível, mas eu fico feliz, porque Lucas capítulo 21, verso 28 diz assim para a gente: quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Amém? Você não fica feliz? Você não fica feliz de saber que você não crê numa ilusão, mas que Deus em sua infinita bondade adiantou tudo para que a gente estivesse preparado para receber o que vai acontecer? Deus é bom demais, gente. No livro, numa carta que Ellen White enviou à Conferência Geral, ela disse assim, que o presente dever de todo verdadeiro filho de Deus é aguardar pacientemente, vigiar atentamente e trabalhar fielmente até a vinda do Senhor, para que estejamos preparados para esse solene evento. Segundo a serva do Senhor, 3 coisas são necessárias para estarmos preparados para a volta de Jesus, que são, primeira, vamos falar juntos? Aguardar pacientemente. Não dá mais tempo de brincar de cristão, gente. Não dá mais tempo de ter um pensamento tolo de, eu vou sair da igreja. Eu até brinquei hoje de manhã, falei, alguém olhou torto para mim, então eu fiquei magoadinho, eu vou sair da igreja. Não dá mais tempo, você tem que ser maduro, tem que se firmar. Eu não creio, eu tenho dúvidas, mas quem não tem? Apegue-se às suas certezas, que eu tenho certeza que são maiores do que as dúvidas. Não dá mais tempo de não ser perseverante. Aguarde com paciência, mas não chega nunca, chega logo. Aguarde, seja paciente. Segundo, vigie atentamente. Há adventistas que pensam que vigiar consiste apenas em olhar para os sinais externos, ficar acompanhando os telejornais. Não é só isso não. Já sabemos de sobejo que os sinais estão cumprindo as profecias, mas eu penso que aqui ela se refere a uma dupla vigilância. Acompanhe os sinais externos, mas vigie também o seu coração. De que adianta saber de cor as profecias e estar perdido? E estar espiritualmente vazio, longe de Deus? Tem sentido isso? Se perder conhecendo as profecias? E vai ter muita gente assim, Satanás é o primeiro. Vigia o teu coração. Como está a tua vida espiritual neste momento? Se Cristo viesse este ano, você estaria pronto para encontrá-lo? São perguntas cruciais. E a terceira é, trabalhe fielmente. Sabe, ninguém vai ser salvo por trabalhar para Deus, mas trabalhando para Deus, a gente se mantém no caminho da salvação. Eu vi uma vez uma história, acho que o pastor Bulhão contou isso, de um namorado que marcou um encontro com a sua namorada numa outra cidade. Ela morava numa cidade, ele noutra, e tomava um ônibus para chegar até lá. A tal hora ele disse, estarei ali, digamos 5 da tarde. Mas o ônibus atrasou naquele dia, o pneu furou, houve um problema, e ele demorou para chegar. 5, 5 e meia, 6 horas, e nada dele chegar. Quando foi 6 e meia, o namorado chegou, e ela reclamou, puxa, que demora, eu achei que você nem vinha mais. Querida, me desculpa, o ônibus quebrou, não foi culpa minha. Na semana seguinte ele teve uma ideia. Querida, vamos fazer assim, eu vou deixar com você aqui uma caixa com, sei lá, bombons,
talvez não seja um exemplo muito saudável, mas me ocorreu esse, bombons, e uma outra caixa com papel para você embrulhar os bombons, e enquanto você me aguarda aqui às 5 horas, você vai embrulhando esses bombons aqui. Aconteceu de novo, o ônibus atrasou, 5, 5h30, e ela ali embrulhando bombons, 6, embrulhando bombons, 6h30 embrulhando bombons, quase 7 horas ele chega, querida, me perdoe, o ônibus atrasou de novo, nossa, eu nem percebi que você tinha chegado e o tempo passar. O que aconteceu? Por que a percepção de tempo dela mudou? Estava ocupada. Sabe quem reclama da demora da volta de Jesus? Quem está desocupado. Aqueles que estão ocupados dando estudos bíblicos, entregando folhetos, fazendo algo por alguém, entregando seus dons e talentos para a causa de Deus, dizendo, pastor, eu estou aqui, eu quero fazer alguma coisa pela igreja, nem que seja cantar, ser alguém que cuida das crianças, não importa, qual o seu dom, você sabe, use-o para Deus. Quando Cristo vier, você vai dizer assim, mais ou menos, esse era o Senhor nosso Deus, a quem aguardávamos, e que bom que Ele já veio. Que maravilha. Quem está ativo na obra de Deus, terá uma grande surpresa. Ele já veio, que maravilha. Não fique esquentando o banco, meu irmão. A nossa igreja é um exército, mas muitas vezes adormecido. O Papa está cumprindo exatamente o seu papel. E a igreja adventista? O que está fazendo? Nosso papel tem que ser cumprido por nós. Nós temos que fazer alguma coisa, para que as pessoas saibam do que nós sabemos, e Cristo então possa vir resgatá-las. Que Deus nos abençoe, que haja nesta igreja um despertamento espiritual, como está havendo em muitos lugares do mundo. E que esta igreja unida possa proclamar a breve volta de Jesus, a fim de que outras pessoas tenham a chance de saber o que nós sabemos. Amém. Amém. Quantos gostaram da palestra? Que JA animado, hein, Rafael? Esse é um JA que valeu a pena. Michelson, posso pedir para eles se tem uma ou duas perguntas? Pode ser? Alguém tem uma ou duas perguntas? Duas perguntas, na verdade. Algum microfone ali? Eu teria duas observações a fazer. A primeira é que o Concílio Ecumênico Vaticano II só recebeu o nome ecumênico porque, a pedido dos evangélicos, foi acrescentado o ecumenismo na discussão do concílio. Está tudo lá na gavetinha e os vários papas já disseram que está passando a hora de desengavetar e botar em prática, né? A segunda que eu gostaria de mencionar é que, depois do evento das Torres Gêmeas, nós temos praticamente no mundo já regulamentado um decreto dominical, decreto de extermínio dos observadores do sábado, porque naquela oportunidade o governo americano tem autoridade para agir de prontidão em qualquer área do mundo em favor da estabilidade do mundo, da nação. Então praticamente as barreiras já foram quebradas, está tudo delineado. Para os irmãos terem uma ideia, esse assunto do meio ambiente é tão forte que alguns têm chamado já há algum tempo de ecumenismo. O ecumenismo é um movimento forte, mas ele alcança apenas as igrejas. Oikomene, colocar todos debaixo de uma casa. Esse é o ecumenismo. Agora, o ecumenismo ele é mais amplo ainda, porque ele não só une religiosos, como também une governos e inclusive ateus, pessoas que não têm nada a ver talvez com religiões. Então isso é realmente uma cola muito forte que está unindo as pessoas. Alguém mais? Bom, aquilo que sempre se diz, né? Ou ficou bem claro ou não, a ponto de que não se faça perguntas, né? Mas sim, irmão, pode falar. Eu não formulei muita pergunta, mas assim, uma vez o pastor Rodrigo Silva, uns anos atrás, fez uma pregação que eu nunca esqueço, que ele pegou várias passagens de Apocalipse. Ele abordou o seguinte, assim, de maneira, faz tempo, eu não lembro direito o texto absolutamente, mas pensando nos 4 ventos do fim dos tempos,
Não falta nada, por exemplo, para ter uma grande crise biológica, uma grande pandemia, para ter uma guerra nuclear, seja lá onde for, por petróleo, a gente está aquele Oriente Médio todo pegando fogo. Água. A gente tem uma série de crises mundiais, crises realmente de alcance mundial, que só não aconteceram porque Deus segurou. Porque não tem mais nada que explique elas não terem acontecido, né? Nos últimos 20 anos tivemos 3 grandes pandemias, como a aviária, a suína e a bovina. Ebola. Todas sabem-se que são de causa humana, a ONU sabe que são causa humana e por aí vai. Então, por fim, meu comentário. O quanto o senhor também acha que esses eventos vão contribuir para que uma grande liderança tome a frente, de repente estoura tudo isso junto e potencializa o que você já falou? Alguém viu aí na internet, eu divulguei lá no meu blog também, quem não conhece é o criacionismo.com.br, a declaração de uma senadora norte-americana falando que precisamos resgatar a moralidade nos Estados Unidos. Viram isso? E a proposta dela é que para que se resgatasse a moral norte-americana é que as pessoas voltassem à igreja aos domingos. Interessante, né? Então eu vejo que todas as crises, quer sejam crises físicas, crises ambientais e morais, convergem para o mesmo caminho. Precisamos de um líder moralmente respeitado para trazer a humanidade de volta ao seu eixo, né? Não sei quantos leram aquele livro de Ellen White, que foi distribuído por aí, aquele Ministério para as Cidades. Eu tive o privilégio de editorar esse livro na Casa Publicadora, e eu fiquei realmente espantado com o que ela fala sobre a questão das grandes cidades. Eu de quando em quando tenho que ir a São Paulo, por um motivo ou outro. Graças a Deus moro no interior, em Tatuí, fica a 150 quilômetros, então ali é um lugar tranquilo, a Casa Publicadora foi bem localizada nesse aspecto, mas quando vou a São Paulo eu fico espantado e fico pensando, se ocorresse um pequeno terremoto aqui nessa cidade, seria o caos. Porque quando um caminhão capota na Marginal Tietê, tranca tudo, um caminhão. Imagine um pequeno cataclisma ali naquela cidade. Então quer dizer, as coisas elas estão, pequeno cataclisma acho que nem existe, né? Todos são grandes, mas tudo está assim por como você disse, irmão, por um triz. E a gente pode ver claramente que os anjos estão retendo os 4 ventos, ainda. Quando esses anjos representam o poder restritivo de Deus, né? Quando esses anjos cessarem de reter esses ventos, sinceramente, é para a gente estar realmente muito apegado a Deus, porque aquele verso de Salmo nunca vai ser tão claro do que nesse tempo. Eu elevo meus olhos para os montes, de lá virá meu socorro? Não, o meu socorro vem de onde? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu sou criacionista, porque eu creio no Senhor que fez os céus e a terra. Eu não acho que a minha salvação e a solução vem de esforços humanos, nem tampouco das montanhas. Ela vem de Deus. Você crê nisso? Você está pronto para declarar essa sua fé irrestrita no Deus Criador? É agora o momento de nós nos apegarmos realmente firmemente a Deus, porque realmente esse mundo está como um barril de pólvora prestes a ser acendido o pavio, né? Alexandre? Michelson, uma coisa muito importante, agora a gente teve eleições presidenciais recentemente, uma coisa que particularmente me deixa muito preocupado é ver o posicionamento de muitos irmãos nossos, ou numa determinada vertente, ou de outra vertente, né? E a gente tem problemas sérios, por exemplo, com o liberalismo, geralmente dos partidos de esquerda, né, sobre a questão do casamento homossexual e outras questões envolvendo educação, crianças e tal. Agora, de acordo com o Dr. Mervyn Moore, que escreveu o livro Apocalipse 13, né, algo que é muito notório é que o movimento de união de Estado e Igreja está vindo pela direita, pela extrema direita nos Estados Unidos, cujas fontes e as ideias e ideologias são muito bem reproduzidas aqui no Brasil também. Então, eu não sei se você tem alguma informação com relação a esse movimento de direita no Brasil, né? Mas assim, fica o apelo também para que a gente seja muito prudente, a gente apoie as autoridades constituídas, mas seja muito cauteloso antes de assumir uma postura em favor desse ou daquele, porque tudo está se indicando, né, que vem desse lado a união do Estado e da Igreja. Eu não tenho muito o que dizer sobre essa questão, mas só um detalhe me chama a atenção nas redes sociais. Algumas pessoas, assim, de forma incauta, apoiando coisas como, por exemplo, a volta do militarismo no Brasil. Não quero entrar nessa discussão, né? Mas o perigo da esquerda e da extrema-direita, eles rondam, né? Esse perigo ronda também o nosso país, por uma série de desmandos aí que acabaram deixando o povo, com razão,
revoltado. Então nós temos que ter muita cautela, como disse o Alexander, não é? Orar muito pelos nossos governantes, que é uma ordem bíblica, para que haja apenas uma coisa que nos interessa: tempo de liberdade religiosa para terminar a obra. O resto, não adianta a gente querer se iludir achando que as manifestações, como a que vai ocorrer amanhã, né, vão solucionar os nossos grandes problemas, porque eles não são simplesmente humanos. Esse mundo vai cada vez mais degenerar um plano inclinado, né? E não vamos salvá-lo por esforços humanos. Isso é uma ilusão. Nós temos que, repito, orar para que nossos governantes possam ter algum discernimento, a fim de permitir que nós tenhamos liberdade de pregar o evangelho quanto temos tempo. Acho que é por aí o caminho, né? Ok, acabou o tempo, tem mais mãos aí querendo falar, mas a ordem aqui é não ter mais perguntas. E quantos gostaram do programa dessa tarde? Uma coisa interessante que o Michel falou, eu queria destacar. O que adianta a gente saber tudo isso e saber profecia e estarmos perdidos? E o que falta? Cumprimento da missão. Cumprimento da missão, ele mencionou aqui. Então, que nós possamos abrir nossos olhos. E eu quero agradecer aqui a presença de todos, agradecer ao diretor JA por ter escolhido e convidado o Michel para estar aqui. Obrigado, Michel, por atender o convite dessa igreja da Asa Norte, que está num lugar tremendamente desafiador para atender aí essa comunidade. A propósito, quantos aqui são membros da Asa Norte e quantos são membros da Asa Norte? Quantos não são convidados que vieram porque o Michel estava aqui? Olha aí, metade, 50%, 50%. Muito obrigado, viu, Michel? A Sociedade de Criacionistas, queremos agradecer aqui, Michel, bem, lembrando que trouxe o Michel e compartilhou Michel com a gente aqui na Asa Norte. Nós vamos pedir para que você fique em pé, nós vamos fazer uma oração. Michel vai orar para nós, e que Deus seja louvado por tudo que ocorreu aqui, que nós seguiremos, que nós possamos seguir o nosso caminho para cumprir o propósito que você e eu temos por estar aqui nesse lugar. Oremos. Obrigado, Senhor, porque na Tua bondade e misericórdia nos adiantaste o futuro. Podemos ter confiança de que aquilo que Tu traçaste por Tua onisciência vai se cumprir, e nossa grande esperança de ver Jesus logo, logo será realidade. Enquanto este mundo prossegue, possamos abraçar a missão, a causa, e fazer o nosso possível para pregar o Evangelho e ajudar muitas pessoas que estão aí nas trevas a ver a luz de Cristo e terem a chance também de se preparar para encontrar com Ele. Abençoa esta igreja aqui na Asa Norte, seus desafios, seu pastor, a liderança, os membros, que todos possam trabalhar unidos para alcançar o mundo que os rodeia aqui nesta localidade. Abençoa também os irmãos que vieram aqui a esta programação, que possam voltar confiantes nas Tuas palavras quando voltarem para os seus lares. E abençoa também, Senhor, os nossos amigos que nos visitaram, que eles entendam que, embora nós não fechemos os olhos para a revelação profética, nós também os amamos e queremos que eles saibam disso e que possam aceitar o Cristo que nós aceitamos, o nosso Salvador. Dá-lhes a Tua paz, a Tua bênção também, Senhor, e que eles possam voltar muitas vezes aqui à Tua casa para ter encontros contigo. Abençoa a semana que teremos. Desde já te pedimos que conduzas os nossos passos nesta semana. São bênçãos que te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana.